Então, com 20 minutos aí, a gente já deu uma breve conversada, a gente já conheceu, a gente já viu como é que está o público, né, o pessoal que trabalha com várias áreas diferentes, né, o pessoal da botânica, o pessoal dos peixes aí, geotecnologias, inteligência artificial e tudo mais. Isso é muito legal, que vocês são bastante diversos hoje aqui, tá? Porque a ideia da disciplina, né, de falar de modelagem, se é uma disciplina, tá? Basicamente, ela é bastante extensa. Isso aqui a gente poderia gastar um ano conversando, né? Sobre isso aqui a gente não vai exaurir o tema. Muita coisa para se estudar, tem muitos pormenores, muitos pontos interessantes que a gente pode abordar aqui. Mas, tendo em vista esse mini curso, tá? A gente dividiu ele em 2 dias, 2 horas por dia, basicamente para fazer uma parte teórica e prática sobre o assunto de modelagem de distribuição de espécies. Tá? Então, vocês já estão vendo, né, que eu coloquei ali o termo em inglês, é de propósito, tá? Mas a ideia é basicamente discutir um pouquinho sobre essa classe da ecologia computacional, né, a ideia da modelagem em si, dentro do contexto do que nós podemos estudar e do que nós podemos aplicar, quais resultados nós podemos ter dentro da modelagem em si. Tá? Então, por isso que eu sempre titulo, né, modelagem de distribuição de espécies com aplicações na ecologia, biodiversidade e conservação, principalmente. Tá? Eu sou Gustavo Brito, vocês estão vendo ali o meu e-mail já, mas, rapidamente, só para a gente se apresentar, né, já deixei vocês se apresentarem aí. Eu acho que é minha vez de fazer a apresentação, tá? Eu sou graduado e licenciado em Ciências Biológicas pela Unesp, né, Faculdade de Ciências e Letras, campus de Assis, lá no interior do estado de São Paulo. Tá? Me formei tem um tempinho já, né, lá em 2012. Eu sou mestre e doutor em Biociências, né, mestrado terminado em 2018, e meu doutorado concluído esse ano, né? Primeiro aluno, inclusive, de doutorado do programa de pós-graduação a nível de doutorado aqui em CIS fui eu, né? E a minha atuação, basicamente, ela se divide dentro da ciência da computação. Né? Eu sou biólogo de formação, mas eu trabalho muito mais com ciência da computação, com estatística, do que biologia propriamente dita. Tá? É sempre curioso como eu saí de um biólogo de campo para um biólogo computacional. Né? A minha principal atuação é dentro da modelagem ecológica, tá? Não só modelagem de distribuição de espécies, mas modelos de nicho ecológico, outros modelos ecológicos, né? Modelos estocásticos, modelos tradicionais, modelos estatísticos, aprendizado de máquina e por aí vai. Tá? E também trabalho como cientista de dados e analista de estatística, tá? Um estaticista, por assim dizer, não de formação, mas por prática. Tá? Eu sou especialista em sistemas de informação geográfica também, né? Trabalhei 6 anos como analista de geoprocessamento, então é uma área, vocês podem perceber que eu sempre estou interseccionando a biologia com outras áreas da ciência da computação, outras áreas das exatas. Né? Eu sou programador em R e Python, então basicamente a ideia é aplicar sempre os conhecimentos da programação, os conhecimentos da computação, da estatística, da modelagem em si, dentro da biologia. Tá? Então a ideia de trabalhar com modelagem de distribuição de espécies, né, ela começou lá no meu mestrado, por parte do meu orientador, né, porque eu estava transitando de uma área, eu saí, né, de novo, da ecologia de paisagens, da geologia ambiental, na verdade, né, para a modelagem de distribuição de espécies, porque meu orientador na época, ele falou, olha, eu só trabalho com modelos, não trabalho com água, não trabalho com análise de paisagem, não trabalho com nada disso, se você quiser uma vaga no mestrado, você precisa aceitar a minha linha de pesquisa. E foi aí onde eu transitei e acabei me achando bastante aí dentro desse universo vasto, que é a modelagem de distribuição de espécies, ou a modelagem ecológica de um modo geral. Tá? O minicurso aqui com vocês está sendo já, nesse ano, né, de 2023, está sendo a 5ª edição do minicurso de modelagem de distribuição de espécies. E assim, é um tema, de novo, bastante extenso, é um tema bastante complexo, mas também é um tema muito aplicável em várias áreas do conhecimento que vocês vão ver ao longo aí dessa nossa discussão. Tá? Então, um breve sumário para vocês do que vocês vão encontrar aqui dentro dessa aula, tá? Uma breve introdução com a visão geral sobre essas técnicas, sobre as definições, as teorias que vão embasar a modelagem. Tá? A ideia principal, que é a discussão entre um modelo de nicho ecológico ou um modelo de distribuição, tá? Nós vamos ver que é uma coisa diferente, nós vamos ver que é um problema da literatura. Talvez vocês até já tenham
uma ideia pré-concebida do que é uma coisa, e de repente, a hora que eu falar aqui, se eu falar assim, Gustavo, confundiu tudo, porque eu acreditava numa coisa e você está falando outra. Vocês vão ver que é normal isso na literatura, tá? Uma visão geral sobre o processo de modelagem em si, né? Então, tudo o que você precisa saber e fazer, né, para definir e treinar um modelo de distribuição ou um modelo de nicho ecológico. Nós vamos para a visão pós-modelagem, né, porque muita gente tem na cabeça que às vezes é só fazer um mapa lá de distribuição e acabou o processo ali, e na verdade nós vamos ver que não é assim. Né? Então nós vamos além da projeção, nós vamos além do modelo, né, uma ideia da visualização estatística, da visualização biológica dos dados, e eu apresento para vocês também um breve conjuntinho aí de referências para vocês começarem a trabalhar com modelagem, para vocês começarem a estudar e também aplicar nas diversas áreas aí que vocês podem estar inseridos ou eventualmente se inserir aí para quem está na graduação ainda. Né? Bom, então uma breve introdução. Então qual que é a ideia da modelagem? Vamos começar por modelagens, tá? Sem entrar nos pormenores da coisa. Mas a modelagem ecológica, basicamente, ela inclui conceitos tradicionais de ecologia e história natural, né, num desenvolvimento conjunto com estatística e TI, tecnologias da informação. Né. Então, lá do final dos anos 80, nós vamos ter o surgimento de uma nova área, que é a área da modelagem e distribuição de espécies. Tá? Então, assim, a área em si é nova, mas o conceito de modelar a distribuição não é novidade. Tá? Então, alguns exemplos que nós temos aqui, os trabalhos de Murray lá do século XIX, né, Skimper do século XX, começo do século XX, e o famoso Grinnell, né, lá em 1904. Talvez todo mundo que está aqui já ouviu pelo menos uma vez falar do Grinnell, né, porque é do Grinnell que vai surgir o primeiro conceito de nicho ecológico, né, o nicho grinnelliano. Então, esses autores e vários outros já desenvolviam trabalhos que buscavam correlacionar os padrões de distribuição biológica com gradientes ambientais. Então, a ideia era basicamente começar a discutir. As espécies estão onde estão por algum motivo. E esse motivo provavelmente é o ambiente. Né? Então tudo começa por ali. É uma discussão bastante ainda jovem, né, que nós temos na época ali de Grinnell, por exemplo, mas que ao longo do tempo a coisa evolui de uma forma rápida. E quando nós temos o advento computacional, né, o surgimento das técnicas computacionais, aí o negócio explode. Se vocês se perguntarem, né, por exemplo, por que ao final dos anos 80, né, sendo que a informática já existe há um tempo relativo antes disso, né? Porque basicamente nós vamos ter em 1980, meados dos anos 80, na verdade, né? 1986 nós vamos ter a publicação famosa do Nix et al., lá em 1986, um estudo sobre elapídeos australianos. Tá? Muitos autores costumam dizer que Nix é o pai da modelagem em si, na modelagem computacional, na modelagem de distribuição, exatamente por causa desse trabalho dele. Tá? Então, 96 nós temos Nix, 86, melhor dizendo, né, nós temos Nix publicando um trabalho com elapídeos, um trabalho de distribuição geográfica baseado em efeitos bioclimáticos, né, em variáveis bioclimáticas, e aí em 93 nós vamos ter a publicação do primeiro algoritmo computacional voltado exclusivamente para análise de distribuição de espécies com base em variáveis bioclimáticas, o Bioclim. Tá? Então nós vamos ter lá Busby et al. 1993, publicando o primeiro algoritmo computacional voltado para o desenvolvimento de envelopes climáticos que tentam explicar a distribuição das espécies com base nas variáveis ambientais. E dali para frente, a coisa estoura. Né? Dali para frente, o negócio vai avançando cada vez mais. Começo dos anos 2000, nós vamos ter a publicação, né? Publicação não, nós vamos ter a disponibilização gratuita do R, né? A linguagem de programação estatística, e 6 anos depois, 2006, nós vamos ter a publicação do famoso Maxent, né? O algoritmo computacional lá por Phillips et al. E dali para frente, né? Como a gente sempre fala nos minicursos, o resto é história. Porque publicou-se Maxent, nós já conhecíamos os modelos lineares, a gente já conhecia os modelos aditivos, tá? E aí começamos a incluir redes neurais, começamos a incluir aprendizado de máquina, e a coisa avançou rapidamente. Até chegarmos em 2023, né, onde modelagem já não é mais um tema tão obscuro assim. Né? Talvez ele ainda possa ser um tanto obscuro em algumas áreas do conhecimento, mas principalmente, eu costumo sempre dizer, né, no Brasil esse é um tema jovem. Tá? No Brasil, ainda falar de modelagem de distribuição de espécies, ou modelo de nicho ecológico, ainda é uma coisa um tanto que obscura, contida em alguns laboratórios, contida em alguns campos. Nós temos, às vezes, um ou outro pesquisador que tem nome, né?
Mas, fora do Brasil, a coisa é muito mais velha do que a gente já imagina. Né? Existem muitos trabalhos de distribuição de espécies sendo publicados todo ano. Tá? Só vocês jogarem Species Distribution Modeling no Google, vocês vão ver o tanto de coisa que vai aparecer. Tá? No Google acadêmico já aparecem muitos trabalhos, na Spring, na Web of Science, onde vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar muita coisa. Tá? Então, a ideia, por que tem tanto trabalho de distribuição assim? Porque, primeiro, é aplicado em várias áreas. Tá? Então, biologia da conservação, biogeografia, ecologia, evolução, epidemiologia, agricultura, silvicultura, saúde pública, e assim vai. Tá? Essas são algumas das áreas que eu estou citando para vocês, mas tem muitas outras. Tá? E, principalmente, modelagem de distribuição de espécies ou modelagem de nicho ecológico. Por enquanto, vamos manter o termo meio que ainda sem definição. Né? A ideia é, você não precisa ir a campo para fazer esse trabalho. Né? Você vai lá no GBIF, baixa lá os dados de ocorrência da sua espécie, coloca lá no algoritmo, faz um modelo, você tem um mapa e de repente você já tem um resultado que você já pode escrever um artigo e publicar. Né? Então, não é um trabalho de bancada que você precisa definir lá práticas laboratoriais, você precisa fazer um experimento, faz 2, faz 3, faz 5, aí faz a triplicata, aí você faz uma nova e vai ver se tem diferença entre as médias. Não tem isso aqui. Né? Então, tecnicamente, colocando em termos simplórios, modelagem de distribuição de espécies é uma prática computacional rápida. Tá? Rápida e, entre aspas, bem entre aspas, fácil. Né? Acessível a qualquer um que tenha o mínimo de conhecimento de programação. Tá? Tem o mínimo de conhecimento de utilização de um software computacional. Né? Não necessariamente você precisa ser uma pessoa que conhece a ecologia da espécie. Tá? Mas você pode utilizar os dados disponíveis nas bases de dados, né, as variáveis bioclimáticas, e fazer um modelo. Qualquer um faz. Tá? A questão é, esse modelo tem validade ou não? Uma coisa que a gente vai discutir ao longo da aula aqui. Okay? Então, como eu dizia antes da conexão cair, basicamente a ideia é de quando nós olhamos para a modelagem em si, né, até agora eu só contei uma breve visão geral para vocês da modelagem, mas quando nós olhamos para a modelagem, a gente precisa primeiro definir o que é a ideia do modelo. Né? Então, eu chamo para vocês, né, o modelo como uma simplificação da natureza. Você pegar algo complexo, um sistema, né, um objeto, uma espécie, uma coisa, e simplificá-la matematicamente. Tá? Então, essa é a ideia do modelo. Agora, quando nós olhamos para a modelagem ecológica, mais especificamente o modelo de distribuição, que a gente costuma falar, né, de modelo de distribuição de espécies, qual que é a ideia desse modelo? Então, a ideia desse modelo é correlacionar características ambientais com a ocorrência de uma espécie. Colocar isso de forma bem simples. Tá? Então, correlacionar a ocorrência de uma espécie com o ambiente. Basicamente, essa é uma ideia muito grineliana. Né? É a gente juntar a ideia lá do Grinnell, que as espécies estão no ambiente por conta das características daquele ambiente, e tentar encontrar matematicamente, estatisticamente, se há ou não uma correlação entre esses dois fatores. O fator geográfico da ocorrência e o fator abiótico da característica ambiental. Guardem isso aqui, por enquanto, porque agora a gente começa a destrinchar a ideia da modelagem. Tá? Só que a gente precisa responder essa dicotomia aqui. Existem os modelos de distribuição de espécie e existem os modelos de nicho ecológico. Aí a pergunta que a gente sempre faz é, eles são a mesma coisa? Não, tá? Não são a mesma coisa. É um consenso na literatura, né? Pelo menos parece indicar pelas publicações, de que é tudo a mesma coisa. Quando na verdade não é. Tá? Então, nós vamos começar a mexer um pouquinho nisso aqui. Talvez é aquilo que eu falei, né? Talvez para quem já leu sobre modelagem, talvez para quem já trabalhou, já fez alguma disciplina, talvez isso aqui fique um tanto confuso, porque assim, Gustavo, nunca me falaram isso. Né? Sempre falaram, modelo de distribuição de espécies. Tá tudo certo. Né? E agora você vem aí do nada e começa a lançar um conhecimento completamente diferente. E aí, como é que funciona esse negócio? Tá? Então, respirem, acalmem-se. Se tiverem dúvidas, perguntem, porque vocês vão ver que o negócio é simples, porém, se a gente não se atentar à teoria ecológica por trás do modelo, nós vamos falar bobagem. Tá? E eu já adianto para vocês, o que mais tem nas publicações da literatura é bobagem. Tá? Não que os modelos estão errados, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo os modelos estão certos, né? As discussões biológicas estão certas, porém, a nomenclatura está errada. E pela nomenclatura estar errada, nós começamos a nos equivocar ante as interpretações da modelagem. Mas vamos lá, devagar que a gente chega nessa discussão. Então, para a gente resolver esse problema,
tá? A gente se baseia nos trabalhos, né, no trabalho, principalmente de Sileiro et al. 2021. Um trabalho fresquinho, muito legal. É um dos trabalhos que eu vou encaminhar para vocês darem uma lida aí. Então, esse trabalho ele é um guia passo a passo, né, feito aí pelo Neftali Sileiro e colaboradores, sobre a modelagem de nicho ecológico correlativo. Atentem-se bastante a essa especificidade. Tá? Esse trabalho aborda tópicos como fontes de dados, fontes de variáveis, como é que você calcula o modelo, como é que você projeta, como é que você valida, como é que você vai para frente, né? Se você vai fazer modelagem futura, se você vai fazer modelagem paleoclimática, etc. Tá? Bem como esse trabalho também apresenta definições, distinções entre os termos utilizados para se referir às abordagens de modelagem, tá? Como a modelagem de nicho ecológico e a modelagem de distribuição de espécies. Tá? Abrindo um parênteses aqui, talvez alguém possa estar se perguntando assim, Gustavo, a sua apresentação chama modelagem de distribuição de espécies, o mini curso chama assim. E aí, do nada, você vem com um trabalho falando de modelagem de nicho ecológico, e está fazendo isso. Né? Existe uma contradição nesse negócio aí. Na verdade, isso é proposital. Tá? Na verdade, isso é proposital. Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, a literatura, basicamente, chama tudo de modelo de distribuição de espécies. A maioria, pelo menos. Tá? Mas não é assim que funciona. Por quê? Se vocês pegarem um trabalho muito legal que eu vou mandar para vocês também, lá do nosso distante 2012, tá? É um trabalho publicado por Soberon e Peterson, né? Os autores vão discutir exatamente o seguinte, eles fazem um rápido levantamento da literatura e eles vão encontrar que pelo menos 50% dos trabalhos que eles encontraram, tá? Olha só, 50% dos trabalhos que eles levantaram estão classificados de forma equivocada. Os autores desses trabalhos, classificados equivocadamente, procuram fazer o quê? Entender a distribuição das espécies, mas, na verdade, os modelos que eles fizeram são modelos de nicho ecológico. Então, o Soberon e Peterson argumentam o seguinte, se o seu trabalho é modelo de nicho ecológico, você tem que chamar o seu modelo de nicho, não modelo de distribuição. Por quê? Aí a gente avança no tempo para Sileiro et al. 2021. Sileiro et al. Vai falar o seguinte, se você está preocupado com a questão biogeográfica da sua espécie, né, a distribuição, as interações populacionais, se você está preocupado sobre os movimentos influenciados por atividades antrópicas ou não, você está falando de distribuição. Agora, se a ideia que você tem é gerar um mapa que classifique o ambiente da sua espécie como adequado, não adequado, ou que dê porcentagens de adequabilidade ambiental, se você está reduzindo, tá, a uma equação matemática o nicho realizado da sua espécie, o seu modelo não pode nunca ser chamado de modelo de distribuição de espécies. O seu modelo tem que ser chamado como modelo de nicho ecológico. Então, a ideia do nosso trabalho aqui, né, é fazer o quê? Desenvolver, nesse nosso mini curso, um modelo de nicho ecológico correlativo que demonstre para nós, né, na nossa prática, quais são os ambientes favoráveis ou desfavoráveis para a existência de uma determinada espécie, a qual nós vamos sortear ainda para poder trabalhar amanhã. Tá? Então, isso aqui, gente, é um ponto crucial. Tá? Isso aqui é um ponto de viragem fundamental que nós precisamos discutir, porque senão a gente vai continuar repetindo o mesmo equívoco. E a literatura não vai mudar nunca. Né? E eu já adianto para vocês, tá? Os grandes nomes da modelagem que nós temos no mundo, né? Então, se a gente for pegar o Antoine Toulet, se a gente for pegar o Soberon, Peterson, Jane Elliott, e por aí vai, tá? São grandes nomes, são autores famosos, autores com muitas publicações, com muitas citações, autores com livros, tá? Eles mesmos se dividem quanto à nomenclatura. Tá? Então, isso aconteceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Tá? Uma parte desses autores vai para o lado de chamar tudo de modelagem de distribuição de espécies, e a outra parte vai para chamar modelo de nicho ecológico. E aí talvez alguém poderia dizer assim, Gustavo, quem está certo? Quem está errado? Né? E eu diria para vocês que a ideia é o seguinte, não acho que a discussão é sobre certo ou errado. Eu, Gustavo, tá? Acredito que a discussão é sobre o objetivo das pesquisas. Porque os termos representam abordagens estatísticas, abordagens matemáticas similares, porém com objetivos distintos. As técnicas de modelagem são muito iguais, para não dizer que são as mesmas. Tá? O algoritmo que você usa para modelar, às vezes, a distribuição de espécies, é o mesmo algoritmo que vai aparecer
no modelo de nicho ecológico. Então, o problema em si, é um problema semântico quase, né? Vai estar, na verdade, no objetivo da sua pesquisa. Se a ideia que você tem na sua pesquisa é falar assim, olha, a minha espécie acontece no Brasil, na região amazônica, na região de Caatinga, por exemplo, né? É uma espécie que está em ecótonos, etc. Mas eu quero ver o que vai acontecer com ela daqui 40 anos. Vou fazer uma projeção para o futuro. Né? E aí, quando você fizer o seu modelo é um modelo de distribuição? Não é. O seu modelo é um modelo de nicho ecológico. Por quê? Você está modelando o nicho realizado da sua espécie na atualidade e projetando no futuro se ela vai perder ou se ela vai ganhar, por exemplo, ambientes. Tá? Ambiente é domínio do nicho. Essa é uma definição básica que nós vamos ter. Né? Então, é crucial que vocês se atentem a isso aqui quando vocês forem redigir os artigos, quando vocês forem colocar numa tese, numa dissertação, numa monografia, tá? É fundamental. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saiam daqui hoje, né, que saiam desse mini curso, lembrando modelagem de nicho ecológico não é modelagem de distribuição de espécies. Eles estão sim interligados, mas não são a mesma coisa, tá? Então tem que tomar cuidado com essa nomenclatura para a gente não falar bobagem, e principalmente para a gente não interpretar errado os nossos resultados. Tá? Só que daí a questão é o seguinte, tá? Como é que a gente distingue isso melhor? Então agora só fazendo um apanhado geral da minha fala e colocando os pingos nos is aqui. Então na esquerda a gente tem modelo de distribuição de espécies, então ele enfatiza a distribuição da espécie, está no nome. Né? Foca na dinâmica histórica, na dinâmica antropogênica, populacional, biogeográfica. Né? Então, quando a gente compara com o modelo de nicho, a ideia é muito biogeográfica aqui, é geografia, distribuição geográfica, tá? Então, é usado de forma intercambiável, muitas vezes, com o modelo de nicho, tá? Por se referir a abordagens semelhantes. É isso. Né? Os termos que vocês estão vendo aqui, as siglas, né? SDM e ENM, é basicamente o nome de modelagem de nicho ecológico e modelagem de distribuição de espécies em inglês, tá? Species Distribution Modeling é o SDM e o Ecological Niche Modeling é o ENM. Tá? Só para a gente se situar aqui. Agora, o modelo de nicho ecológico é o que, então? Uma aproximação empírica ou matemática do nicho ecológico de uma espécie. Tá? O resultado que a gente tem de um modelo de nicho ecológico pode ser uma equação, pode ser curva de resposta, tá? Que vai demonstrar para nós como cada variável ambiental se relaciona com a distribuição da minha espécie. É uma correlação. Né? Então, assim, se a temperatura é um fator muito importante, se existe correlação alta entre a temperatura e os pontos de ocorrência, então, a partir do nicho ecológico, eu posso inferir o quê? A distribuição. Por isso que eu falei para vocês, são termos intercambiáveis. Tá? E mais além, a gente espacializa essas equações do nicho em um modelo cartográfico, que são as famosas projeções. Né? Projeção de adequabilidade, projeção de envelope climático, né? Projeção futura, projeção passada. Né? É isso que a gente está fazendo. Né? Tem ampla aplicabilidade, como vocês já viram, tá? Em vários campos, como conservação, biogeografia, ecologia e por aí vai. Né? Se vocês lerem o trabalho que eu citei anteriormente, né, Soberon e Peterson, 2012, os autores vão falar em um determinado momento, eles têm um tópico muito legal, eu vou mandar isso para vocês lerem com calma. Basicamente, eles vão dizer o seguinte, olha, toda vez que a gente vai modelar alguma coisa, e a gente inclui variáveis ambientais, quando a gente fala de ambiente, inevitavelmente, nós estamos passando por qual domínio? Domínio do nicho ecológico. Então, assim, 90% dos trabalhos, isso estou eu falando, tá? A porcentagem é minha. Mas, basicamente, 90% dos trabalhos são trabalhos que envolvem o nicho ecológico das espécies. Talvez não o nicho potencial, mas o nicho realizado. E aí, a partir do nicho realizado, a gente faz transformações para poder inferir o quê? A distribuição geográfica. Né? Porque isso é uma coisa que muita gente não entende. Nós temos dois espaços. Tá? Nós temos dois espaços. O espaço geográfico é uma coisa e o espaço ambiental. Ambas entidades espaciais, né, ambos volumes espaciais, estão interligados entre si porque fazem parte do mesmo todo. Se a gente pegar aquela definição clássica, né, Hutchinson, 1957, o que é o nicho ecológico? Nicho ecológico é um hipervolume n-dimensional, né, onde dentro dessas n dimensões nós vamos ter o quê? A existência de uma entidade biológica que nós chamamos de espécie. Tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa definir exatamente, primeiro, qual é o objetivo da minha pesquisa? O que eu quero com esse modelo? Né? Para onde eu quero ir com a minha discussão? Quais são as minhas hipóteses, se eu tiver? Tá? Então é fundamental, porque senão, de novo, a gente fala bobagem. E principalmente a nossa discussão, a nossa interpretação se torna enviesada. Tá?
Mas vamos além. Para que a gente venha entender isso aqui melhor, tá? É o que eu falei para vocês, a gente precisa sempre distinguir o que está sendo modelado. Então eu preciso definir que tipo de análise eu estou fazendo, né? É distribuição potencial, é adequabilidade ambiental, envelope climático, né? E sempre eu preciso validar tudo o que eu estou fazendo sobre a luz da biologia, sobre a ótica da biologia, né? Por quê? As métricas estatísticas são fundamentais, mas possuem aplicações diversas conforme o escopo da minha pesquisa, né? O mais comum que a gente usa para validar modelos de nicho ecológico, a gente vai fazer amanhã, são duas, AUC e TSS. Né? O AUC é o famoso ROC e o TSS, né? O True Skill Statistics. Mas existem uma infinidade de métricas. Né? Existe Cohen, existe capa, existe sensibilidade, especificidade, existe máxima sensibilidade e especificidade, existe threshold, e por aí vai. Né? Então, assim, qual é o tipo de abordagem estatística que eu levo para validar o meu modelo? Depende do que você está fazendo. Tá? Depende muito do que você está fazendo. Senão, se você não tomar cuidado, você repete o que outra pessoa fez e a situação de um outro trabalho não se enquadra na sua. Né? Então, assim, a abordagem que eu tenho para modelar um peixe não é a mesma abordagem que eu tenho para modelar anófilis ou modelar uma planta. Não é a mesma. O algoritmo pode ser o mesmo, mas as variáveis ambientais não serão. Né? A métrica estatística que eu vou validar é diferente. Ou ainda, a minha hipótese, com certeza, será diferente. Meu objetivo de pesquisa será diferente. Então, é importante que esses pontos sejam ajustados antes de você começar a fazer modelo. Porque senão você só faz, e no final você fala assim, beleza, agora eu tenho os meus resultados, vamos ver onde é que isso aqui se encaixa. É aí onde você manipula seus dados. É aí onde existe um mau caratismo, muitas vezes de alguns pesquisadores, de falar assim, bom, eu fiz a estatística, eu tenho os resultados, vamos ver agora a hipótese que eu posso fazer em cima dos meus resultados. Né? Isso aí não existe. Isso aí não é o ideal, na verdade. Né? Existe em algumas quantidades consideráveis por aí, mas é importante que a gente, de novo, seja honesto com o que nós estamos fazendo. Porque imagina o seguinte, isso aqui, gente, é aplicado para conservação. Se você falar bobagem com um modelo de conservação e algum poder público pegar o seu modelo e falar, beleza, então esse modelo aqui mostra que nós temos que conservar uma área de X quilômetros quadrados. Eles conservam aquela área, mas aquela área é inadequada para a espécie que estão tentando proteger. E aí? Se essa espécie for extinta, você tem um pezinho ali de culpa, tá? Por exatamente lançar no mercado um contexto biológico que não faz sentido. Tá? A coisa é muito séria. Como eu falei para vocês, modelagem é muito legal, modelagem é muito divertida, mas a gente precisa ter que tomar cuidado com isso aí. Tá? Então, assim, Gustavo, beleza. Como é que a gente resolve esse problema da modelagem de distribuição de espécies, modelagem de nicho ecológico? Como é que a gente resolve isso? Já apresentou as diferenças entre os dois, mas ainda não está claro. Né? Bom, para ficar mais claro, a gente vai para o diagrama BAN. Talvez para quem nunca viu o diagrama BAN é o diagrama, né, a tríade do Biotic, Abiotic and Movement, né, o famoso BAN. É uma estrutura conceitual que representa os nichos potenciais e realizados de uma espécie. Tá? Ele foi desenvolvido por Soberon e Peterson em 2005. Vou mandar o artigo deles para vocês darem uma lida. Tá? E basicamente a gente interpreta ele da seguinte maneira. Né? O círculo A, que é o primeiro círculo aqui da esquerda, representa o espaço ambiental abiótico, né? Em que as populações da espécie que você está estudando podem sobreviver e persistir no tempo. Ou seja, isso é o que a gente chama de nicho potencial. Tá? O círculo B, que é o da direita, representa um espaço ambiental também, né? Em que a espécie está livre de exclusão biótica. É a interação da espécie com outras espécies. São as interações bióticas. Né? É a interação da espécie com ela mesma. É fisiologia. Né? É anatomia. É a própria evolução dessa espécie. Né? E o terceiro círculo, que é o de baixo aqui, é o M, é o espaço ambiental em que a espécie consegue se dispersar sem limitações. Não temos barreiras geográficas. Tá? Não temos barreiras que barram o movimento dessa espécie. Né? E tudo que está fora dos círculos A, B e M é o espaço G. O que é esse espaço G? O espaço G é um espaço geográfico. Então, talvez algumas pessoas tenham uma dificuldade para abstrair isso aqui. Eu costumo sempre dizer da seguinte maneira. Imagina a sala onde você está. Né? A sala da sua casa, a sala de aula, o espaço da faculdade. Imagina esse espaço. Esse espaço é um espaço que tem coordenadas geográficas. Então, sei lá, o seu quarto está dentro da sua casa, a sua casa está dentro
de um bairro. O bairro está dentro de uma cidade. Né? Então, tem coordenadas geográficas, é um espaço geográfico. Agora, se eu dissesse para você o seguinte, olha, como é que você consegue entrar no seu quarto e dormir sem problema nenhum? Né? Aí você vai falar assim, olha, porque no meu quarto tem algumas características que me permitem entrar e desligar do mundo lá fora. Então, sei lá, às vezes você tem um ar-condicionado, você tem um ventilador bom, você tem uma cama gostosa, confortável. Então, essas características do seu espaço chamado quarto é o que corresponde ao A. É a característica ambiental desse espaço geográfico. Né? O espaço B é você dizer assim, olha, aqui dentro não tem ninguém que vai me incomodar. Né? Nem eu mesmo vou me incomodar. Né? Então você não tem nenhuma propriedade biótica que atrapalhe a sua existência ali dentro. É o B. Né? E o M basicamente é o seguinte, você entra e sai do seu quarto porque tem uma porta. Ninguém trancou a porta e deixou você de fora. Né? Então não tem nenhuma dificuldade para você se dispersar ali dentro. Então, aonde você vai existir? Você vai existir nessa intersecção entre os três. Tá? Esse centro que une esses três pontos, A, B e M, é aonde nós vamos ter a real existência da sua espécie. Isso aqui é nicho. Né? Então, assim, onde nós vamos ter o nicho realizado da espécie de fato? É isso aqui. É essa intersecção. Tá? Então, as outras áreas, né, isso aqui é o nicho ocupado, ou nicho realizado. Né? As outras áreas que nós vamos ter em intersecção, por exemplo, essa área que intersecciona o A com o B, ou que intersecciona o A com o M, né, são áreas ambientais adequadas para a sua espécie, né, seja por questões bióticas, né, condições bióticas excelentes, condições abióticas excelentes, ou ainda condições de que a espécie é capaz de chegar até ali. Mas ela não foi lá ainda. Então, a gente poderia até dizer, é um nicho potencial não explorado. Né? Enquanto nós vamos ter aqui o A completamente sendo uma região do espaço geográfico com características ambientais, é um habitat adequado para a espécie, né? Definido por características abióticas. Então, temperatura, pluviosidade, pressão, incidência solar, oxigênio dissolvido, condutividade, turbidez, etc. Tudo aquilo que é característica ambiental que é favorável à espécie é o espaço do A. Né? O M, na verdade, né, tudo que a gente tem no M aqui, ó, e no B, sozinho, eles sozinhos, são habitats não adequados. Tá? Para que a espécie exista, ela precisa ter a intersecção desses três. Senão a espécie não acontece. Tá? Se eu não tenho a capacidade de dispersão, esquece. Né? Eu vou ter só um ambiente favorável potencial para a espécie. Tá? Esse que é o ponto principal. Então, o diagrama BAN, eu costumo sempre dizer, né, é a melhor representação que a gente tem, mais completa e mais visual de entender o nicho ecológico de uma espécie. Né? Eu sei que falar de nicho ecológico é uma coisa que muita gente aí, que está vendo o minicurso agora, que vai assistir o vídeo depois, muita gente vai chegar e falar assim, pô, Gustavo, mas a definição de nicho que eu conheço é outra. Né? E a gente sabe que falar de nicho ecológico é uma coisa meio espinhosa na ecologia. Né? Falar de nicho ecológico é um negócio meio... Ninguém quer mexer muito, porque assim, olha, não tem definição né, concreta, assim, que a gente sempre fala, olha, essa é a definição que a gente vai usar sempre. Não tem isso. É igual definir espécie. O que é uma espécie? O que é uma subespécie? O que é uma espécie endêmica? O que é uma espécie exclusiva? Então, essas definições, assim, que é basicamente bater o martelo e falar, não, ó, isso aqui é verdade, todo mundo vai usar. Basicamente não existe. Né? Não existe verdade absoluta, senão a gente iria contra a própria filosofia da ciência. Né? Então, a ideia eu sempre falo, né? Usem o diagrama BAN para entender o contexto do seu trabalho. Aonde o seu trabalho se encaixa nisso aqui? Né? Então, assim, onde está a sua hipótese dentro desse diagrama? Porque muita gente, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Muita gente faz modelo, né? Modelo de distribuição de espécies, chama assim. E aí, quando você olha para o mapa da pessoa, a projeção, né, você vai ver o quê? É um mapa que vai de 0 a 100%. E ele é quebrado em várias partes. Aquelas porcentagens que você enxerga são porcentagens de adequabilidade ambiental. O quanto o ambiente é adequado ou inadequado para uma determinada espécie que está sendo estudada. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas fazem esses modelos e falam assim, olha, a minha espécie, por exemplo, tá? A minha espécie é uma espécie de região amazônica, né? É uma espécie endêmica da Amazônia, mas o meu modelo está mostrando que ela tem uma adequabilidade muito alta, por exemplo, mais que 50%, mais que 75%, no estado de Goiás, ou ainda no Pantanal, tá? Por exemplo.
E aí a pessoa fala assim, então, existe uma adequabilidade alta, então a minha espécie tem potencial para existir no Pantanal, por exemplo. Aí nós temos uma contradição. Né? Por quê? Você está entrando num contexto, por exemplo, de falar a minha espécie é endêmica. Por uma definição simplória, endemismo envolve a espécie existir somente naquela localidade, porque aquela localidade possui características únicas, né, exclusivas para aquela espécie. Aí você imagina o seguinte, a sua espécie, sei lá, é uma espécie de abelha que não enxameia e voa grandes distâncias. Como é que você explicaria para mim, no seu modelo, que a sua espécie saiu do Amazonas e foi parar no Pantanal? Como é que você explica isso? Né? Por quê? Porque isso, no modelo, por isso que olhem para o diagrama Bann, né? No modelo, nessa situação hipotética que eu estou apresentando para vocês, qual é a região que foi modelada? Né? Qual é a região que de fato foi modelada? É a região A e B. Tá? Porque a espécie não tem exclusão biótica, a espécie tem características ambientais favoráveis a ela, habitats favoráveis a ela lá no Pantanal, mas o M não existe. A espécie não sai do Amazonas e vai parar no Pantanal. A espécie não voa, ela não migra. Né? Então você não pode dizer que ela tem potencial de existir no Pantanal, né, se a sua espécie não é capaz de sair dali. Seria a mesma coisa que a gente fala assim, olha, é uma espécie endêmica do Brasil e ela existe também na África. Mas ninguém nunca viu ela lá. Por que ninguém nunca viu ela lá? Porque ela não cruza o Atlântico para chegar lá. Né? Então, olhe sempre para o seu objetivo de pesquisa, olhe sempre para a sua hipótese de trabalho sob a ótica do diagrama Bann. O seu modelo leva em consideração a movimentação da espécie? O seu modelo, por exemplo, para quem trabalha com peixe. Né? Não adianta nada você falar assim, olha, o peixe que eu estou estudando, ou os peixes, né, tem capacidade de dispersão ao longo de todo o rio Amazonas, por exemplo. Tá? Ou qualquer outro rio que você queira utilizar. Mas aí você não leva em consideração, por exemplo, que existem barragens no meio do caminho. Né? Que muitas vezes o seu peixe não vai subir aquela escada que o pessoal coloca na barragem para tentar, né, favorecer aí a migração da espécie. Então, assim, se você não leva em consideração o M, você não pode falar de distribuição potencial. Percebem qual o tamanho do buraco daqui dessa discussão do que é o meu modelo? Né? Então, essa discussão é fundamental de acontecer antes de você programar a sua modelagem. Porque, de novo, gente, modelar é muito fácil. Tá? Você pega lá os dados de ocorrência, pega os dados abióticos, joga lá no Maxent, por exemplo, né? Coloca ali algumas opções pré-definidas lá no Phillips et al. 2009 e faz o seu modelo. Pega lá o mapinha e fala, beleza, é isso aqui, ó. Esse é o meu resultado, e você estrutura a sua discussão, fala um monte de coisa, e às vezes esse monte de coisa que você falou é abobrinha, que não tem sentido biológico algum. Tá? Então a gente precisa sempre tomar esse cuidado. O que eu estou modelando? Qual é o objetivo do meu trabalho? Qual é a minha hipótese de trabalho? Aonde se encaixa dentro do diagrama Bann? Tá? Uma vez que você faz isso, aí sim a gente tem um trabalho mais próximo da realidade. Porque lembra, a gente está se aproximando do nicho realizado das espécies. Porque uma vez que eu me aproximo do nicho realizado, que é o centro aqui, ó, tá? Eu me aproximo da distribuição real. Aí sim eu posso inferir questões de distribuição potencial, eu posso inferir questões de ocorrência potencial, de ambientes favoráveis, né, potenciais ambientes favoráveis, novos sítios de coleta, né, novas localidades possíveis para eu ir lá a campo e de repente encontrar o bicho que eu quero ou encontrar a planta que eu quero. Tá? Aí sim. Ok? Isso, gente, de novo, depois eu vou passar os trabalhos para vocês, leiam com calma. Tá? Vocês precisam digerir isso aqui com calma, mas vocês não podem falar bobagem saindo daqui hoje. Tá? Não pode mais falar. Quem tinha dúvida sobre qual é o termo correto, não pode sair daqui hoje falando assim, ainda não sei se é modelagem de distribuição ou se é modelagem de nicho ecológico. Tá? Não pode mais. Vocês saírem daqui falando que é tudo a mesma coisa, então eu falhei aí como comunicador, né, como professor. Tá certo? Mas não tenham receio de tirar as dúvidas. Tá? Por favor. Se ninguém entendeu isso aqui, ou se ficou confuso alguma coisa, depois fala, Gustavo, dá uma discutida melhor com a gente, passa algumas literaturas, faz uma aula sobre isso, coisa do tipo, tá? Eu sou sempre aberto aí para a gente conversar. Tá? Então, né, só sumarizando tudo que eu falei, a nossa ideia é afunilar o trabalho para um trabalho de nicho. Né? Gustavo, por que você chamou então modelo de distribuição de espécies? Isso aí é malandragem minha. Tá? Eu confesso para vocês que isso é malandragem minha. Por quê? A maioria das pessoas que procuram modelagem no YouTube, por exemplo, tá? Procuram como modelagem de distribuição de espécies. É o termo mais famoso. Então eu sou malandro, tá? Eu sou malandro. Eu coloco isso aqui
como modelo de distribuição de espécies, mas aí, dentro da aula, eu vou destrinchar e falar, olha, não é tudo a mesma coisa. Tá? Isso aqui é só para, entre aspas, né? Eu estou fazendo isso aqui, falando isso aqui gravado, né? Mas é importante ficar isso frisado para vocês. É manipulação do algoritmo mesmo, tá? Para que as pessoas possam enxergar o assunto e depois assistirem com calma a aula e chegarem a uma conclusão de que, de fato, olha, poxa, eu achei que era tudo a mesma coisa. E não é. Tá? Por que não é? Porque a gente está falando de nicho. E o nicho é a intersecção entre os 3 círculos, o A, o B e o M. Tá? E é uma ferramenta útil para que a gente entenda agora os fatores que influenciam a distribuição da espécie, tá? E visualizar também as diferenças entre o nicho potencial e o nicho realizado, por exemplo. Certo? Então, o diagrama BAN é fundamental. Soberano e Peterson 2005. Vocês vão encontrar lá esse trabalho nos materiais que eu vou encaminhar para vocês. Tá? Eventualmente também, quem estiver assistindo o vídeo no YouTube, tá, na gravação, quiser, pô, quero os materiais, é só mandar um e-mail depois, também compartilho com todo mundo. Certo? Então, vamos adiante. Feito toda essa nossa discussão sobre a parte teórica, vamos para a parte... Oi. Só uma pergunta, porque você falou que distribuição, né, de espécie é uma coisa isolada do nicho ecológico. Se você vai olhar o nicho ecológico, tipo, de acordo com fatores bióticos, né, esses fatores que influenciam aí já é um modelo de nicho? Na verdade, é assim, a distribuição não está isolada do nicho, né? Porque basicamente a ideia... O que seria, então, um modelo só de distribuição de espécie? Seria nicho. Não entendi, cortou sua voz, perdão. Porque tudo isso, qualquer área seria de nicho. Exatamente, eu concordo com você. Né? Exatamente esse é o argumento que a gente faz aqui. Tudo começa no nicho. Né? Então, assim, tudo vai partir do nicho ecológico. Para a gente inferir distribuição, a gente precisa primeiro entender o nicho. Né? E muitas vezes entender o nicho ecológico de uma espécie é um trabalho extremamente complexo, porque envolve uma discussão muito grande, envolve um levantamento muito grande de outras informações que, às vezes, a minha espécie não tem na literatura. Né? Então, assim, todos os trabalhos seriam trabalhos de nicho ecológico? Não. Porque, por exemplo, trabalhos que têm a ênfase direta de caracterizar a distribuição geográfica de uma espécie, parte do pressuposto de que o nicho ecológico dessa espécie, primeiro, foi modelado, mas a partir desse modelo de nicho, eu vou tirar um modelo de distribuição. Um modelo de distribuição, por exemplo, distribuição potencial, vamos falar. Né? Um modelo de distribuição potencial é um modelo binário. Tá? Por que é um modelo binário? Porque ele vai chegar no final e vai dizer para você o seguinte, olha, com base em tudo que o algoritmo enxergou do nicho ecológico dessa espécie, você pode delimitar regiões onde a espécie ocorre ou não ocorre. Ou é 0 ou é 1. Tá? É um modelo binário. Agora, se você leva em consideração, né, as variáveis ambientais, e você vai discutir apenas as variáveis ambientais, né, qual é a variável mais importante para a minha espécie? Isso é nicho. Porque você está discutindo o ambiente. Você não está discutindo distribuição em si. Tá? Então, assim, por que a minha espécie está onde está? Então, provavelmente, a sua discussão, partindo da modelagem, provavelmente a sua discussão vai centrar muito em torno do ambiente. E toda vez que a gente fala de ambiente, inevitavelmente está falando de nicho. Né? Porque a sua discussão não está indo para o lado, por exemplo, assim, será que a minha espécie chega ou não chega? Não, a sua discussão é assim, das variáveis que eu tenho, a variável A, B e C foram as mais importantes. Né? Então, assim, pluviosidade é mais importante, temperatura média do mês mais quente, do trimestre mais quente, do trimestre mais frio, do trimestre mais úmido, enfim. Todas essas características abióticas ambientais são características, vamos voltar ali, do A. Você está discutindo o A. Né? Então, não tem problema você falar assim, eu posso, a partir do nicho, inferir uma potencial distribuição para a minha espécie? Pode. A ideia da modelagem é essa. O que você não pode é falar assim, eu tenho um modelo 100% de nicho ecológico e você chama o seu trabalho de um trabalho de distribuição. Esse que é o problema. Essa é a crítica, inclusive, que Soberano e Peterson fazem lá no trabalho de 2012. Né? Que muitos autores querem caracterizar a distribuição, mas, na verdade, caracterizam o nicho. Então, sim, todos os trabalhos são trabalhos de nicho ecológico. A questão é para onde a gente vai. Se você vai para o lado da distribuição, você vai precisar levar em consideração isso aqui, ó. A sua espécie chega lá? Né? Ou ela pode chegar até lá? Porque se a sua espécie não chega lá, como é que você vai falar de distribuição? Né? Aí eu entro na pergunta aqui no chat. Né?
por mais que uma espécie não consiga chegar em determinada localidade tal qual foi considerada adequada, né? Mas mesmo assim é um achado interessante na identificação de potenciais espécies exóticas invasoras? Correto, tá? Então, assim, juntando aí a pergunta 1 com a pergunta 2, tá? A minha espécie não chega lá, mas eu posso fazer uma discussão de que aquele ambiente seria potencial para eventual estabelecimento da minha espécie? Com certeza, tá? Com certeza. Então, assim, a ideia da discussão do modelo de nicho ecológico para um modelo de distribuição, agora, isso aqui são palavras minhas, tá? Palavras minhas. O modelo de nicho ecológico é a aproximação teórica da ecologia da sua espécie, né? É a ideia da existência dela. Por que ela está ali? Né? O que nós temos que faz aquela espécie estar onde está? Não é só o fato de que ela chega, ou pelo menos ela chegou, né, no passado ali, mas é o fato de que o ambiente é propício para ela e também não tem exclusão biótica. Né? As características bióticas ali não excluem a existência da minha espécie. Tá? Agora, se eu, a partir disso, sou capaz ou não de inferir distribuições potenciais, quando a gente fala de potencial, a gente está levando em consideração o quê? A possibilidade. Né? É uma previsão. Aí a gente precisa ter noção de que não basta eu ter o A e o B, eu preciso ter o N. Tá? Então, assim, a grosso modo, resumindo tudo que eu falei, todos os modelos são modelos de nicho, até que a sua hipótese de trabalho ou seu objetivo leve em considerações outras partes do diagrama Bann. Tá? Então, a gente precisa focar muito bem no que nós queremos fazer. Né? Isso aí fica muito legal, fica muito claro no trabalho do Sobral e Peterson. Né? Que eles vão exatamente dizer o seguinte, olha, o que está sendo modelado? Nicho ou distribuição? E a conclusão dos autores é exatamente essa. 90% das vezes, a gente modela nicho. A gente só não tem noção de que a gente está modelando nicho, porque o nosso objetivo de pesquisa muitas vezes é mal formulado. Né? A nossa hipótese, o modo como a gente olha para a espécie é um tanto grosseiro. Tá? Mas eu posso usar, sim, essa minha inferência do nicho realizado para discutir uma potencial existência da minha espécie. Se ela existe ou não, é uma outra história. Porque eu preciso ir lá. Eu preciso conferir a minha espécie no campo. Né? Então, de novo, ela chega ou não chega? Não sei. Eu preciso conhecer muito bem essa espécie. Tá? Respondi sua pergunta? Eu falei bastante coisa, mas respondi. A verdade, né? Respondi as perguntas. Ficou claro? Beleza, então. Mais dúvidas, gente, antes de eu... É confuso, mas... É confuso, né? É confuso. É confuso porque, assim... pode falar. Eu também comecei a trabalhar com isso há pouco tempo, mas eu acho que quem tá mais... já tá mais tempo, tu já tem uma noção melhor. Não, mas eu entendo a sua dúvida, tá? Eu entendo a sua dúvida, porque realmente a confusão está exatamente nessa nossa... no que a gente está assumindo no trabalho. Né? Então, assim, de novo, vou dar um exemplo da minha dissertação de mestrado. Né? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com 6 espécies de aves brasileiras, né? E uma delas é endêmica da Mata Atlântica, é o Rhamphochelus brasileus, né? O Tiê-sangue. O símbolo, né, da Mata Atlântica, ele parece aquele passarinho vermelho e tudo mais. E na minha modelagem, eu tive uma alta probabilidade de ocorrência do Tiê-sangue no Pantanal. Então, assim, a distância do Pantanal para a região de Mata Atlântica, lá no litoral, tá, de São Paulo, é muito grande. E aí, quando eu apresentei isso na minha defesa, um dos participantes da banca olhou para mim depois na arguição e falou assim, olha, o seu passarinho aí de estudo, né, o Tiê-sangue, ele chega até o Pantanal? Ele migra até lá? Eu falei assim, não, ele não faz isso. Né? Nós não temos esse conhecimento na literatura, é uma espécie exclusiva da Mata Atlântica. É uma espécie endêmica da Mata Atlântica. E aí ele falou para mim assim, bom, então o seu modelo está errado. E a discussão foi exatamente assim, por que o meu modelo está errado? Eu perguntei, e ele falou assim, olha, o seu modelo está errado porque você está falando para mim que a espécie só é encontrada na Mata Atlântica, no litoral do Brasil, mas tem uma grande possibilidade dela acontecer no Pantanal. Se ele não migra, se tem barreira geográfica, que é a distância, né? Se ninguém levou essa espécie manualmente para lá,
Então o seu modelo não pode falar que a espécie existe ali. Tá? E aí a gente entra, de novo, nessa questão. O que o meu modelo mostrou para mim? O que o algoritmo enxergou no Pantanal? Ele enxergou condições abióticas, ambientais, similares às condições que existem no litoral paulista, por exemplo. Então, o meu modelo não enxergou a distribuição da minha espécie. O que o meu modelo enxergou foi um ambiente propício para uma potencial existência da minha espécie. Naturalmente, ela não ocorre ali. Mas eu poderia inferir, Gustavo, poderia inferir assim, bom, né, conforme foi a pergunta no chat aqui. E se eu levar a minha espécie para lá, será que ela sobrevive? Provavelmente sim. Porque as condições ambientais daquele ambiente novo são muito similares às condições ambientais do ambiente original da minha espécie. Né? Ou seja, aqui, ó, essa intersecção entre A e B é válida. Eu só não tenho o M. Então, o modelo que eu fiz não foi um modelo que enxergou a distribuição real da minha espécie. O meu modelo enxergou, na verdade, a distribuição de características ambientais reais. Né? Então, a Mata Atlântica, o meu algoritmo enxergou o nicho realizado. O Pantanal, o meu modelo enxergou o nicho potencial da minha espécie. Essa que é a ideia. Então, o meu trabalho, que eu chamei de modelo de distribuição, era, na verdade, um modelo de nicho. Porque eu estava vendo ambiente. Mas, claro, é o que eu falei, né? Se eu elucubrar em cima disso aqui, eu posso falar, olha, então se eu pegar manualmente um casal, né, ou, sei lá, 10 casais de Tietê-Sangue e levar para o Pantanal e soltar, eles vão viver. Provavelmente sim. Porque existe similaridade ambiental, né? Existe um efeito longitudinal das características abióticas que permitiriam a existência da minha espécie. Né? Então, sim, aí, né, de novo, conforme a pergunta no chat aqui, eu posso usar isso para prever a potencial ocorrência de espécies exóticas, espécies invasoras, né? Ou até mesmo uma espécie que não é exótica, que não é invasora, né? Exótica ela vai ser, mas uma espécie que não tem característica invasora, de potencialmente acontecer naquele lugar se ela for introduzida acidentalmente. Tá? Então, isso sim a gente pode fazer. Então, assim, fechando essa nossa discussão, 90% dos trabalhos da literatura são nicho ecológico. 90% dos trabalhos caracterizam o nicho realizado ou ainda o nicho potencial da espécie e chamam aquilo de distribuição. Tá? Eu não posso falar da distribuição se eu estou falando do nicho? Claro que pode. Uma coisa está ligada à outra. Né? Apesar das técnicas serem muito similares, para não dizer que são as mesmas, né, a nomenclatura precisa ser resolvida. E aí, eu conto para vocês a parte chata desse negócio. Ninguém resolveu essa nomenclatura até hoje. E não tem indícios que a literatura vai resolver. Tá? O que é importante, de novo, né, frisar aqui para vocês. Depois vocês leem com calma. Leiam Soberão e Peterson, 2012. Leiam Soberão e Peterson, 2005. E leiam Sileiro et al., 2021. Esses 3 artigos, gente, são artigos de cabeceira para quem quer trabalhar com modelagem. Tá? Eu vou mandar esses 3 artigos para vocês, vou mandar um monte. Mas esses 3 são os principais, são a minha recomendação fundamental para que vocês leiam e entendam isso aqui. Tá? Eu poderia divagar um monte aqui com vocês, vou só correr para a gente finalizar dentro do nosso horário. Tá? Mas assim, eu já adianto para vocês, eu estou aberto, tá? Se vocês quiserem discutir, se vocês quiserem conversar melhor sobre isso com calma, se vocês quiserem falar assim, Gustavo, dá uma aula só sobre isso. Tá? A gente pode marcar também, eu estou sempre aberto aí, depois eu passo meu e-mail, meu contato certinho para vocês, para a gente conversar. O que é importante não tenham receio de perguntar, tá? Não tenham receio, não vão achar que vocês estão equivocados, né? Como foi o caso aqui. Mas estou começando agora. Não importa, tá? Não importa. Está começando agora, legal que você já tem uma dúvida muito fundamental que muita gente que está na área há muito tempo não quer discutir, tá? Então, podemos fazer sobre isso. Podemos fazer uma aula só sobre isso, tá? Eu tenho aí, na verdade, uma série de modelagem que eu estou gravando para o meu canal no YouTube, que a gente pode conversar só sobre isso aí, tá certo? Mas vamos lá, vamos adiante. E assim, né, o pessoal que está aqui, às vezes, assistindo, ou até mesmo quem vai assistir de casa depois dessa gravação, falou assim, cara, muito blá, blá, blá sobre nicho ecológico, ecologia, não quero saber desse negócio aí, não. Eu quero saber sobre a parte prática. E aí? A parte prática se resume nisso aqui, gente, vocês estão vendo, tá? Nós vamos ter os nossos dados bióticos, nós vamos ter os nossos dados abióticos. Receita de modelagem para vocês, tá? Receitinha de bolo. Então,
a gente precisa, antes da modelagem, definir hipótese de trabalho, definir objetivo, a gente precisa definir um monte de coisa antes de falar, vou fazer modelo. Tá? Então a gente faz a captação, a filtragem, o tratamento dos meus dados. Tá? Depois disso, eu preciso selecionar os meus algoritmos. Existem uma série gigantesca de algoritmos na literatura. Tá? Minha sugestão, outro trabalho que vou enviar para vocês. Peguem o trabalho do Reis e Aguirre Gutierrez, 2018. Tá? Eles vão apresentar para vocês uma tabela. A tabela 1 do artigo. Vocês podem pular tudo. Vai direto para a tabela 1. Vai ter lá, principais algoritmos utilizados em modelagem, distribuição de espécies e modelagem de nicho ecológico. Eles vão dar o nome do algoritmo, vão dar o tipo de ausência que ele vai usar, tá? E vão dar também a referência desses arquivos para vocês consultarem, tá certo? Então já é uma recomendação, também vou mandar para vocês. Tá? Beleza, Gustavo, tem os meus dados bióticos, tem os dados abióticos, tem os algoritmos, e agora? Agora você faz o modelo. Tá? Estou simplificando, claro, mas a gente vai destrinchar isso aqui melhor. Você faz o modelo. Acabou o seu primeiro modelo, você vai para a validação estatística. Né? Você precisa olhar para o seu modelo, ver se ele faz sentido estatisticamente. Né? Aí você fala, beleza, Gustavo, tive um modelo com um AUC de 0,95, um TSS de 0,87, meu modelo estatisticamente é válido. Vou fazer a projeção. Não. Aí que todo mundo se engana. Acha que fez um modelo só, tá bom. Não é, gente. Isso aqui é um processo que vai ficar rodando ó, várias e várias vezes até você chegar num modelo calibrado que tenha sentido biológico. Estatisticamente, tá? Já adianto isso para vocês. Ó, você que está assistindo no YouTube, ou você que está assistindo isso aqui ao vivo, estatisticamente, e a gente usa estatística para mentir dado. Tá? Tomem cuidado com esse negócio. Beleza? Por quê? Um modelo que faz sentido estatístico não necessariamente vai fazer sentido biológico. Tá? Eu estou orientando uma aluna de TCC aqui na Unesp, que nós estamos trabalhando com algumas espécies do Atlântico, e basicamente assim, de 8 espécies que ela tem, 6 espécies deram modelos com estatística muito boa, mas biologicamente é a coisa mais bizarra do mundo. Não faz nenhum sentido com o que a literatura fala sobre a distribuição dessas espécies. Tá? Então, assim, é um problema. Né? É um problema que a gente precisa ter noção que vai acontecer. Né? Lembre-se, gente, é o computador. O computador só faz aquilo que você passar de instrução para ele. Tá? Se você instruir o computador errado, ele vai falar bobagem. Né? Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Né? Então, assim, uma vez que você fez vários modelos, a estatística validou e a biologia validou, você vai para a projeção. O que é a projeção? A projeção é um mapa. Né? Esse mapa pode ser um mapa de adequabilidade ambiental, pode ser um mapa de envelope climático, né, que vai dizer o ambiente adequado ou não adequado, pode ser um mapa de distribuição potencial, que vai falar se a espécie pode acontecer ou não pode acontecer nesse lugar. Tá? Enfim, uma série de projeções possíveis. E aí a gente cai na etapa final, que vai ser o mapa que você vai apresentar, que é o ensemble, o mapa de consenso. Tá? Só para vocês terem ideia, na minha tese de doutorado, eu rodei mais de 2.000 modelos para 3 espécies brasileiras, tá, de aves. Então, assim, Gustavo, você apresentou 2.000 modelos? Não, não existe isso. Né? O que eu apresentei foram, basicamente, 3 mapas. Esses mapas são os mapas de ensemble, os mapas de consenso. Tá? O consenso é basicamente vocês entenderem o seguinte, e aí eu vou falar outra coisa que é um tanto espinhosa aqui para vocês. Tem muita gente que vai falar assim, usa o Maxent, que o Maxent é o melhor algoritmo de todos. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. Não existe nenhum algoritmo que é melhor do que o outro. Tá? Alguns algoritmos têm benefícios em relação ao outro e vice-versa. Sempre tem prós e contras. Então, qual é a ideia do consenso? É, sei lá, você pegar 5 algoritmos diferentes, aí a gente vai pegar o melhor de cada um desses 5 algoritmos e combinar num único mapa final. Isso é o ensemble, é o mapa de consenso. Tá? Eu vou mandar para vocês o trabalho lá do Marmion et al., 2009, que vai mostrar para vocês uma discussão sobre o ensemble, tá? Mas tomem cuidado, que também falar que o ensemble é o melhor de tudo, tá? É o mapa perfeito. Não é. Não existe mapa perfeito, não existe algoritmo perfeito e não existe modelo perfeito. Tá? Se o seu modelo tiver 100% de previsão para a ocorrência da espécie, para o nicho ecológico da sua espécie, o seu modelo está mentindo para você. Tá? Prestem bem atenção no que eu estou falando para vocês. Se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, o meu modelo é muito bom, ele tem 0,98%, né, 98% de probabilidade de acertar. O modelo é mentiroso. Pode ter certeza que o modelo está mentindo. Não existe modelo perfeito. Tá? Para você chegar numa condição dessa, uma condição quase que ideal. Né? Não estou dizendo que não pode acontecer, tá? É improvável de acontecer. Não é impossível. Né? Senão também estou falando bobagem demais para vocês. Tá? Mas tomem cuidado. Estatisticamente, o principal é a biologia precisa fazer sentido. Se o seu modelo é bonito no papel, mas biologicamente não tem o menor sentido, repensa e faz tudo de novo. Tá?
Então, assim, gente, modelagem é muito fácil no computador, mas leva tempo para a gente chegar no resultado final, certo? Bom, vamos lá. Vamos adiante, então. Basicamente, nós temos 3 tipos de classificações para a modelagem em si. Nós temos a modelagem mecanicística, tá? Ou mecanista, que é a modelagem que vai incorporar fisiologia, morfologia, comportamento, para prever o quê? O nicho fundamental ou potencial de uma espécie. Isso aqui é um problema, tá? Praticamente 90% das espécies, ou até mais, não tem dados fisiológicos disponíveis, não tem dados comportamentais, não tem dados morfológicos suficientes para a gente modelar. São modelos muito mais complexos, modelos muito mais robustos, que não são comuns na literatura. Tá? Nós vamos ter os modelos correlativos, que são os dados, que vão os modelos, né, na verdade, que vão utilizar dados de ocorrência geográfica para prever o nicho realizado de uma espécie, tá? Que é o tipo de modelo que nós vamos fazer, é um modelo correlativo, esse cara aqui. E nós temos também os modelos híbridos, que vão utilizar variáveis explicativas derivadas de um processo, por exemplo, como a dispersão, migração, para ajustar depois modelos correlativos. Tá? Então, o modelo híbrido ele vai juntar a correlação com o espaço geográfico e o espaço ambiental com uma variável biológica, por exemplo, tá? Como a dispersão da espécie. É o que eu falei para vocês, é tentar uma aproximação do BAM completa. É levar em consideração a biologia, levar em consideração o ambiente e também levar em consideração o quê? A movimentação da minha espécie. Em tese, a gente chegaria num modelo um pouco mais próximo do real. Mas não é tão simples assim. Tá? A maior parte dos modelos na literatura, gente, assim, 95% deles, são modelos correlativos. Tá? São os modelos que usam dados de ocorrência com dados ambientais para prever o nicho realizado de uma espécie. Certo? E é o que nós vamos fazer no nosso minicurso. Né? Não hoje, primeiro eu sempre dou uma aula teórica, mas a partir de amanhã nós vamos 100% trabalhar com projeções, com modelagem de nicho ecológico correlativo para uma espécie que nós vamos escolher ainda. Tá bom? Bem, então assim, quando a gente fala sobre o tipo de abordagem da modelagem, já é um ponto. E falar do algoritmo é uma coisa mais complicada ainda. Tá? Então assim, um dos pontos centrais da modelagem é escolher o algoritmo. Tá? Não é uma etapa fácil, já vou dizer para vocês, tá? Porque existem um monte de algoritmos na literatura. De novo, recomendo o trabalho do Aguirre Gutierrez, de 2018. Eles vão trazer para vocês uma lista aí com vários algoritmos, é a tabela 1 deles. Né? E você precisa também distinguir o tipo de abordagem que cada algoritmo tem. Tá? Um outro ponto, eu não coloquei isso nessa aula para não ficar extensa, mas depois eu vou discutir isso aí numa aula separado lá no meu canal no YouTube. É o tipo de dado de ausência que o seu algoritmo usa. Tá? Existem algoritmos de background e existem algoritmos de pseudo-ausência. Tá? Então, assim, pseudo-ausência, gente, não é background. Okay? Tem muitos trabalhos na literatura que vão falar que é tudo a mesma coisa. Ah, são 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Não é. Tá? Não é. Pseudo-ausência é uma ausência falsa que você, pesquisador, escolhe no seu espaço de estudo, na sua área de estudo, onde você está dizendo para o algoritmo o seguinte: olha, a minha espécie não está ali, mas você nunca foi em campo para confirmar se de fato ela está ou não está. Tá? Background, por sua vez, né, traduzindo ao pé da letra, é o pano de fundo, nada mais é do que um ponto geográfico que tem uma característica ambiental atrelada a ele. Tá? Então, assim, é você falar assim, olha, aqui na coordenada X e na coordenada Y, eu tenho uma temperatura de 25,7 graus. Isso é background. Tá? Para um algoritmo de pseudo-ausência, quando você falar isso aqui é uma pseudo-ausência, na coordenada X e Y é uma pseudo-ausência, você está dizendo o seguinte, aqui não é 1, aqui é 0. Porque 1 é presença, 0 é ausência. Tá? Então isso aqui é uma outra discussão que a literatura é um problema. Tá? Além de discutir qual é o termo correto para modelagem, discutir qual é o termo correto para ausência, tá? É um outro ponto. Mas, de novo, isso aqui é uma aula separada que eu vou fazer com vocês. Só que vocês precisam ter atenção para isso. Tá? Tem muita gente que fala assim, eu estou usando o Maxent. Né? O Maxent tem lá 10 mil pontos de pseudo-ausência. Maxent é um algoritmo de background. Então ele usa 10 mil pontos de background. Tá? Aí tem gente que fala assim, eu vou fazer um modelo com o GLM. GLM é um modelo linear generalizado. Né? E eu tenho lá 1000 pontos de background. Não, você tem 1000 pontos de pseudo-ausência. Porque um modelo linear, né, a clássica regressão linear, a clássica regressão logística, precisa de 2 tipos de dados, presença e ausência. Se eu não tenho ausência, eu preciso ter a pseudo-ausência. Né? E assim, convenhamos aqui, vamos ser sinceros, para todo mundo que já fez trabalho em campo, né, ou que faz trabalho em campo, você sai do seu laboratório para amostrar ausência?
Você vai gastar dinheiro para chegar lá no campo e falar assim, bom, eu vim aqui exclusivamente para ver se a minha espécie não está. Ninguém faz isso. Tá? O que a gente faz nas bases de dados, inclusive, nas publicações aí, né, de inventários e tudo mais, é levantar a presença. Mas ninguém vai atrás da ausência. Porque amostrar ausência é um negócio complicado. Tá? É assim, eu posso ter ido hoje a campo e não encontrei minha espécie. Eu não posso falar que ela não está lá. Eu preciso voltar 5, 10, 15, 20 vezes para ter certeza de que ela não está lá. Tá? E ainda assim eu não tenho certeza absoluta de que a ausência é real. Né? No próprio trabalho do Aguirre Gutierrez e do Reis, nós vamos ter uma fala muito legal desses autores, que eles vão dizer o seguinte: a ausência da ausência não implica na real ausência. Ou seja, você não tem certeza se a sua espécie está lá, ou se ela não está. Né? Você não tem certeza que ela não está lá. Então, só porque você não tem certeza de que ela não está lá, não significa que de fato ela não está lá. Tá? Você precisa voltar várias vezes lá para falar assim, cara, fui todas as vezes lá em campo, nunca vi o bicho lá. Então, de fato, ela não está. Tá? De fato, ela não está lá. Né? Você tem uma chance de estar errado de 0,0000001 de estar errado. Quanto mais réplicas a gente faz, menor a chance de estatisticamente a gente estar errado. Né? Certeza absoluta nós nunca vamos ter. Mas é importante distinguir isso também. Né? É ausência, é pseudo-ausência, é background. Né? Então, que tipo de algoritmo eu estou trabalhando? Leiam o trabalho do Aguirre Gutierrez e do Reis, 2018, vocês vão encontrar isso bem discutido lá. Né? E também depois vocês vão ver isso numa aula minha do YouTube, onde eu explico um pouco melhor sobre isso. Tá? Mas, de novo, tá vendo? É o que eu falei para vocês, gente. Falar de modelagem, talvez muita gente chegou no mini curso de modelagem falando assim, eu já tenho uma ideia como é que modela, é muito simples. E de repente vai sair daqui hoje falando assim, cara, que buraco que eu entrei. Né? Mas eu adianto para vocês, gente, não se desmotive. Modelagem é muito legal. Modelagem é uma área muito bacana. A modelagem é uma área que vale muito a pena, é uma ferramenta valiosa para o estudo da biodiversidade. Certo? Bom, vamos adiante. Eu já estou indo para o finalzinho dessa aula com vocês. Né? Só alguns exemplos que vocês vão encontrar lá na Gutierrez, tá? E no Reis. Tá aqui, ó. Essa é a tabela. Eu copiei uma partezinha da tabela deles. Tá? Então, 3 algoritmos famosos, BioClean, GLM e Maxent. O tipo de ausência que eles usam. Veja, o BioClean não usa ausência. Tá? O GLM usa pseudo-ausência e o Maxent usa background. E aqui é o exemplo das citações que vocês vão encontrar. Vocês podem procurar depois e vocês vão encontrar a referência desses algoritmos. E é importante ler sobre o algoritmo, tá, gente? Para você entender o que ele faz. Okay? Ó, só uma correção. Eu falei Busby 1993, né? Na verdade é Busby 1991, certo? 5 anos depois do trabalho do Nix, surge a publicação do BioClean. Tá bom? Bom, e aí a gente precisa ter um checklist aqui no negócio. Tá? A gente precisa ter um checklist para fazer a modelagem. 3 fases básicas aí, né? Aqui para começar. Depois tem mais 3, tá? São 6 fases que eu, Gustavo, defino. Esse aqui é o meu checklist da modelagem. Então, a fase 1. Primeiro, escolha os dados bióticos e abióticos. Escolha a abordagem que você vai trabalhar. Modelagem de distribuição, modelagem de nicho ecológico, modelagem de envelope, tá? E selecione os algoritmos de acordo com a sua hipótese de trabalho, de acordo com o seu objetivo de trabalho e de acordo com a abordagem de modelagem que você está trabalhando. Tá? Segunda fase, filtre e padronize os seus dados. Tá? Faça estatística para diminuir correlação entre as variáveis ambientais. Né? Remova dados duplicados. Espacialize os seus dados de ocorrência, né, no espaço geográfico. Tá? Crie uma máscara da sua área de estudo. Né? Gere pseudo-ausência, gere background. Tá? Tudo isso você vai fazer na fase 2. Então, por exemplo, Gustavo, eu estou estudando uma espécie que só ocorre no Brasil. Mas eu baixei os dados lá do WorldClean, por exemplo, e as variáveis bioclimáticas estão feitas para o mundo. Posso deixar assim? Não. Você não vai modelar a sua espécie para o mundo. Você vai modelar a sua espécie para o Brasil. Você pode até projetar ela no mundo depois. Mas para você trabalhar de fato com a realidade da sua espécie, você precisa fazer o quê? Fazer uma máscara. Pega lá o mapa do Brasil, recorta as variáveis no formato do mapa do Brasil, e aí você pega e treina os seus modelos com isso aí. Você vai cair na terceira fase. Né? Testa a colonialidade, testa a correlação. Se você falar assim, cara, eu tenho 19 variáveis, e essas variáveis são muito correlacionadas entre si, posso pôr no meu modelo? Não põe que você enviesa ele. Tá? Não faz isso. Checa a integridade e a validade biológica dos seus dados. Toma cuidado, gente, com bases de dados virtuais. Toma cuidado com isso. Por quê? Muitas bases de dados virtuais vão falar para você assim, você tem vários pontos de ocorrência aí no Brasil afora, e aí você fala assim, com certeza é a minha espécie. Mas se a sua espécie for uma espécie endêmica e tem dados de ocorrência dela em outro estado, se não foi uma introdução acidental, tá?
Se não é uma ocorrência real, é identificação equivocada. Então, checa com calma. Por quê? Porque você enviesa o seu modelo. Tá? Lembre o seguinte, gente, tudo que vocês podem fazer para enviesar o modelo, se você não tomar cuidado, você enviesa. Tá? Eu costumo sempre usar a figura de dizer o seguinte, o modelo, tá? Seja ele de nicho ecológico, seja ele de distribuição, o modelo, vamos falar modelo de um modo geral. O modelo é basicamente uma criança que está aprendendo a andar. Tá? Se você não segurar nas mãos dela ali, ó, e caminhar junto com ela, ela vai cair, ela vai se machucar e ela pode até, inclusive, aprender a andar errado. Tá? Então, se você não ensinar a criança a andar sobre duas pernas, ela vai ficar muito tempo engatinhando. Né? Se você não ensinar a criança a falar corretamente as palavras, ela vai ficar um bom tempo sem falar, talvez só balbuciando. O algoritmo é assim. Tá? O modelo é assim. Se você não treinar ele corretamente, ele fala bobagem. E se você não souber interpretar esse modelo, você vai na onda dele e vai falar bobagem também. Tá? Gustavo, fiz essas 3 etapas, e agora? Vai para as próximas. Tá? Fase 4. Configura o seu algoritmo, o seu modelo. Calibra os modelos de teste. É o que eu falei para vocês. Você não vai gerar um único modelo. Às vezes você vai gerar 15, 20, 50, 200, 500 modelos. Tá? A partir deles, você vai sempre checando a validade estatística e biológica. Tá? A fase 4, gente, ela fica em círculo. Tá? É um looping. Até que você chega num modelo que você fala, opa, esse aqui faz sentido. Tá? Que é a fase 5. Então, você obtém a calibração do modelo final, você avalia os parâmetros estatísticos para ter certeza que esse seu modelo final está válido, tá? E você projeta o seu modelo no espaço geográfico. Aí, depois disso, fase 6. Né? Seleciona lá dos seus 500 modelos, seleciona quais são os melhores, tá? Os que melhor definem o nicho realizado da sua espécie, defina as configurações do ensemble, faça a projeção do ensemble, e aí você tem aquele mapa final bonito, tá? Que é o que você vai pôr no seu artigo, você vai pôr na sua tese, sua dissertação, na sua monografia, seja no que for. Tá no seu relatório, tá? É onde você vai fazer. Vocês vão ver que a gente vai fazer tudo isso amanhã. Nós vamos passar por essas 6 fases juntos, tá? Ao longo das 2 horas aí de modelagem amanhã, né? Já adianto para vocês, se vocês quiserem acompanhar ao vivo, junto comigo ali, fazendo junto no computador, tá? Vocês precisam ter instalado o R e o RStudio, tá? Aí amanhã a gente vai escrever o script, a gente vai colocar os pacotes, vamos baixar os dados bioclimáticos e vamos modelar, certo? Mas, se vocês quiserem fazer com calma, meu conselho é assistam amanhã a prática, tirem as dúvidas na prática amanhã, e aí depois vocês pegam o vídeo e vão replicando junto ali, comigo falando gravado, no computador de vocês, porque a parte da modelagem é uma parte que puxa muito recurso computacional, tá? É uma parte pesada, por isso que a gente vai fazer algo mais simples amanhã, mas a ideia central, tá? A base teórica, a base do checklist aqui vai estar lá amanhã, certo? Muito bem. E aí o pós-modelagem, né? Pós-modelagem, o que eu falei para vocês. Só o modelo na mão não significa nada, é só o começo, tá? Então você precisa ter noção que as métricas diferentes que você usou para avaliar o seu modelo dão avaliações diferentes, tá? Tudo vai depender do objetivo do seu estudo, das hipóteses que você tem, né? Então, um exemplo aqui de métricas de avaliação da modelagem. A gente usa o pacote SDM, tá? Do Daime Araújo aí de 2016. Então, você vai ter métrica de AUC, de threshold, de sensibilidade, especificidade, de TSS, capa, Cohen, por aí vai, tá? Especificamente para esse mini curso, nós vamos modelar e nós vamos avaliar a nossa estatística por base do AUC e do TSS, tá? Que são as métricas mais comuns. E aí amanhã a gente valida isso aí, a gente vai ver como é que a gente obtém essas métricas, como é que a gente analisa toda uma rotina. Eu vou fazer uma rotina completa de modelagem de nicho ecológico com vocês amanhã, tá? Como se a gente estivesse pensando em fazer um estudo aí aplicado mesmo, uma publicação, certo? Então, lembre-se, só o modelo na sua mão não significa nada. E aqui uma frase do Aguirre Gutierrez, lá de 2013, e apesar de ter aí já 10 anos, né, ela continua válida até hoje, tá? Então, uma tradução literal aqui, né? Como já é esperado, a escolha do algoritmo para a modelagem determina a saída do seu modelo, determina o resultado do seu modelo, tá? No entanto, a qualidade do modelo depende não só do algoritmo, mas também da medida que você usou para ajustar o seu modelo, né? E da escala que você está trabalhando, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O algoritmo que você usou, o tipo de abordagem que esse algoritmo tem, o objetivo do seu trabalho, a métrica estatística que você validou o seu modelo e, principalmente, também a escala que você está trabalhando, tá? Trabalhar com um tamanho de pixel de, sei lá, 1 km²
produz um resultado diferente de trabalhar com um pixel de 10 quilômetros. Tá? Então, assim, a gente precisa ter noção de que isso não influencia só na prática computacional. Tá? Você pode falar assim, Gustavo, eu rodei o meu modelo em 20 minutos. Outra pessoa pode falar, olha, eu rodei o meu modelo em 4 horas. Né? Tudo isso depende não só da parte computacional, mas é influenciado por todas as escolhas que a gente faz. Tá? Uma coisa que vocês precisam ter em mente, gente, o modelo de vocês nunca vai ser perfeito. Já falei isso hoje e eu repito. O modelo de vocês nunca será perfeito. E ele não tem que ser perfeito. Tá? Certo? Vocês precisam ter essa noção. Gustavo. O modelo nunca será perfeito. Oi. Porque, por exemplo, quando eu fui rodar o meu modelo, a gente usou o Maxent direto, que é aquele, tipo, é tipo uma O software, né? O interface, né? software que você baixa. Faz download. Aí você coloca lá os parâmetros que você quer e tal, sabe? Uhum. E aí a minha dúvida é o seguinte, qual que é melhor para poder fazer um estudo de modelagem, assim? É usar direto um software desses ou usar tipo R ou Tá. o Python? Tenho certeza que a resposta vai ser R e Python, sabe? Mas, por exemplo, tem gente que não sabe fazer Sim. né, trabalhar com eles. Sim, sim, sim. Até eu tenho um professor que ele tá me ajudando, né? Uhum. Porque ele é geógrafo, mas ele só sabe mexer no Maxent, nesse modelinho ali, né? No Python e R ele não sabe mexer. É uma ótima pergunta. Não, mas é uma ótima pergunta. Isso aí eu gostei. Eu esperava que essa dúvida fosse surgir em algum momento. Qual é o melhor? Qual é o melhor? Tá? A minha resposta básica é não tem melhor. Tá? A resposta é, na verdade, é a ferramenta que melhor se adequa à sua realidade. Tá? É a ferramenta que você se sente mais confortável, mas principalmente é a ferramenta que você entende. Qual é a minha crítica? Tá? Aí sou eu, Gustavo, falando. Qual é a minha crítica a usar o Maxent lá, a interface do Maxent? Tá? É que para muita gente essa interface, não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas para muita gente essa interface, ela basicamente é o famoso clicar o botão. Você não sabe o que está acontecendo ali atrás. Você não sabe como o algoritmo funciona, você não sabe como aquelas opções que você pré-definiu influenciam no resultado da modelagem, porque você não está interessado nisso. Você está interessado no mapa final. Né? Talvez você está interessado ali no ROC, que avalia o modelo, você está interessado na contribuição das variáveis, né, quais foram mais importantes, e no mapa final, que você vai colocar depois lá no QGIS, no ArcGIS, e fazer o mapa e colocar lá no seu trabalho. E isso é um problema. Porque quando você é só uma pessoa que aperta botões sem saber o que está acontecendo por trás, você corre um risco muito grande de enviesar o seu trabalho. Né? Enviesar a sua computação, a sua parte computacional. Né? Então, é importante que nós tenhamos noção do que está sendo, o que está acontecendo nos bastidores ali. Né? Como é que o algoritmo funciona? Né? Por que aquelas opções que eu defino, né, de fazer jackknife, de fazer o arquivo de bias, de fazer, sei lá, função quadrática, função linear quadrática, o que isso influencia? Né? Porque, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. Se não só clicar nos botões, acaba caindo muito naquela falácia de que, assim, uma única forma de usar serve para todas as espécies. E não é isso. Tá? Tanto que, se vocês lerem o trabalho do Celeira et al. 2021, eles vão comentar o seguinte: cada situação de modelagem deve ser estruturada para a espécie que está sendo estudada. Então, assim, eu já vi gente, tá? Só para ilustrar isso, eu já vi gente usar configurações do Maxent, né, dessa interface do Maxent, configurações que são apropriadas para um estudo de botânica. Eu já vi gente usar configurações de botânica em indivíduos de ambiente marinho. Tá? Eu já vi isso acontecer. Porque basicamente era assim, fulano no laboratório fez, ele me passou o protocolo e eu fiz igual e deu um modelo muito bom. Tá? E aí não faz o menor sentido biológico. Mas para a pessoa faz. Né? Por quê? Porque é mais fácil. Né? Então, assim, claro que isso aqui, gente, estou dizendo que todo mundo é obrigado a programar, nem nada. Tá? A ideia não é essa. Tá? A única coisa que eu digo para vocês é o seguinte: para quem é das áreas das biológicas, de um modo geral, exatas eu não conto nessa história, porque exatas já sabem como é que funciona. Mas para as biológicas, de um modo geral, a programação está se tornando cada vez mais evidente. Ela vai entrar nos componentes curriculares da biologia e eventualmente vai ser inevitável você ter que ter noção um pouquinho de programação, nem que seja para uma análise de dados básica.
tá? Mas isso não obriga vocês a programar. Tá? Então, assim, respondendo a pergunta, né, fechando. Qual é o melhor método? O melhor método é aquele que melhor se adequa à sua realidade e é o que você se sente mais confortável, mas principalmente é o método que você entende. Se você só aperta botões, aí é um problema. Agora, se você aperta botões com confiança do que você está fazendo, parabéns, continue isso aí. Tá? Mas lembre-se, cada caso é um caso, cada espécie é uma espécie. Cada pesquisa é uma pesquisa porque os objetivos são diferentes, as hipóteses são diferentes. Beleza? Mais dúvidas? Mas quando você usa, por exemplo, R ou Python e tal, você consegue rodar em mais de uma. Como é que fala? Tipo o Maxent, eu sempre esqueço esse nome, eu nunca vou lembrar. É o modelo matemático lá. Sim. Você consegue rodar em mais de uma vez? O algoritmo, sim, sim. É muito comum que a gente rode. Vai mais rápido, né? Sim, então. É muito comum que a gente rode, por exemplo, porque, isso é um outro problema. Isso aí eu comento melhor com vocês depois. Existe toda uma crítica na literatura a quem usa só Maxent. Tá? Não é o ideal. A literatura não recomenda você fazer um trabalho só com um único algoritmo. Porque, de novo, não tem algoritmo que é melhor do que todos. Né? Isso aí é uma falácia da literatura, porque o Maxent é muito bom. Tá? Mas muita gente começou a entrar numa visão de que assim, o Maxent é o melhor algoritmo de todos, ele é o ápice da modelagem, então a gente só tem que trabalhar com ele. Tá? Mas, na verdade, não funciona assim. Tá? Ele é um dos melhores, existem outros algoritmos de programação completamente diferente, que têm resultados tão bons quanto o Maxent. Então, qual é o recomendado? Você usar pelo menos aí 3 algoritmos, 5 algoritmos. Tá? Tem trabalhos que a gente usa 15 algoritmos de uma vez só, para tentar delinear o melhor possível. Então, assim, a parte da programação é chata, mas ela permite que você tenha um controle melhor sobre o processo. Tá? Então, assim, aí se eu tivesse que puxar a sardinha para o meu lado, eu falaria assim, olha, aprenda a programar em R, tá? Não tenha medo, vai devagarzinho, usa lá 3, 4, 5 algoritmos uma vez, né? Faz um script bonitinho, que você tenha noção que você construiu do zero, que você sabe o que está acontecendo. Porque daí, com certeza, a sua modelagem, não é que ela vai ter mais validade, mas ela tem mais peso porque foi você que programou tudo aquilo ali. Você sabe que o algoritmo está fazendo exatamente o que você quer. E você está entendendo aquele algoritmo, vamos falar assim, em sua totalidade. Tá? Mas, de novo, tá? Não é problema usar só Maxent. Eu não vejo problema, tá? Desde que essas considerações sejam levadas em conta. Tá? Eu sou contra usar só por usar. Usar é o famoso, tipo assim, eu uso porque fulano falou que é bom. Aí eu brigo. Aí eu discuto. Tá certo? Muito bem. Mais dúvidas, pessoal? Eu posso adiante. Eu já estou finalizando aqui com vocês. Não? Então, vamos adiante. Só para a gente fechar. Então, de novo, só o algoritmo, só o modelo na mão não é o começo, não é o final das coisas, é o começo. Né? Então, algoritmos diferentes dão resultados diferentes. Tá? Não tem modelo perfeito, né? Como eu já acabei de falar aqui. Os pressupostos da modelagem podem estar errados. Tá? O seu algoritmo pode estar interpretando errado as coisas. E, principalmente, o seu resultado pode não fazer sentido biológico. Se ele não faz sentido biológico, ele não vale nada. Mas estatisticamente ele está bonito. Não interessa. A biologia tem a palavra final. Tá? Então, assim, a interpretação dos nossos resultados é sob a ótica da biologia. Né? Precisa fazer sentido para o nosso objetivo, para a nossa hipótese de trabalho. Né? Não necessariamente porque o meu modelo é significativo estatisticamente, ele vai ter significância biológica. Tá? E outra, aí a gente começa com aquelas perguntinhas mais chatas, né, mais espinhosas, como a gente já viu hoje aqui. Eu tenho um modelo de distribuição ou tenho um modelo de nicho ecológico? Bom, não sei, depende do algoritmo que eu usei, depende da abordagem que eu utilizei, depende do meu objetivo de pesquisa. Tá? Eu estou fazendo projeção futura, né? O quão longe eu estou indo no futuro? Imagina assim, tem trabalhos que gostam de fazer isso. Tá? Eu projetei os meus dados 200 anos no futuro. É uma suposição muito grande, 200 anos no futuro. Qual é mais próximo da gente? 20 anos. 20 anos é próximo. Ainda assim é longe, né? Mas é mais próximo. E tem espécies que, inclusive, respondem muito rapidamente a mudanças climáticas, por exemplo, em menos de 10 anos. Então, um modelo projetado para 20 anos é interessante. Né?
Talvez você fale assim, projetei para 100 anos e sumiu completamente a espécie. Poxa, mas 100 anos, cara, não dá nem para saber se a humanidade vai estar viva até lá. Né? Então, a gente precisa ser um pouco mais realista com os nossos objetivos de trabalho. Né? E às vezes, já vou dizer para vocês, tá? Às vezes o modelo que você vai fazer vai dar um resultado que você não espera. E aí você checa o modelo, você checa o algoritmo e fala, cara, tá tudo certo. Mas não é o que eu esperava. Não validei minha hipótese. E agora? Discuta o seu resultado. Né? Muita gente tem essa implicância de assim, se a minha hipótese não foi validada, o resultado não tem validade. Não seja essa pessoa. Tá? Uma vez eu prestei uma consultoria para um trabalho de doutorado, onde o indivíduo estava modelando algumas espécies de um gênero específico lá, e ele falou assim, cara, das minhas 20 espécies, 12 espécies desaparecem por completo quando eu faço o modelo, né, de projeção futura, de mudança climática. E eu não quero isso, eu quero mostrar que as minhas espécies são resilientes. E aí eu falei para ele, olha, o seu modelo está correto, os seus algoritmos estão configurados da maneira correta, esse resultado que você está tendo é a provável resposta biológica da sua espécie. Discuta exatamente isso, que ela vai desaparecer, né, que boa parte do gênero vai sumir. Discuta isso. E ele falou assim, não, mas eu quero que todas as espécies sobrevivam. E aí o que ele fez? Ele abandonou a modelagem por completo e seguiu um caminho completamente à parte. Né? Que depois, lá na frente, na defesa do doutorado, na banca, alguém da banca chegou e falou, olha, você está errado na sua suposição. Se a sua espécie desaparece, esse é um dado valioso. Porque muitas vezes a espécie que é resiliente, que fica, né, ela vai ficar, pode mudar 1 grau, 2 graus, meio grau, para ela não vai fazer diferença. Então é uma espécie que você não precisa de imediato focar na conservação. Você precisa focar naquela que tem problema. A espécie que meio grau faz toda a diferença para ela. E aí depois o cara acabou levando uma série de discussões lá na defesa. Né? Então, a ideia, eu quero passar isso aqui para vocês exatamente isso. Olha, se o seu resultado não é o que você esperava, pare e pense, será que eu errei na modelagem? Será que meu algoritmo está certo? Será que as minhas configurações estão corretas? Se tiver, olha para a biologia. Porque se na biologia a hipótese que você tinha foi para um caminho completamente oposto, discuta isso. Não joga isso fora. Tá? Não pensa que, meu modelo está errado, ele não mostrou o que eu queria. Não é o que você quer. Né? É a realidade que precisa ser mostrada. Especialmente em conservação, gente. Especialmente em ecologia. A gente tem uma série de problemas com déficit wallaciano dentro de várias espécies. Né? E muitas dessas espécies, eu vou falar isso amanhã melhor, mas muitas dessas espécies são enviesadas do ponto de vista da coleta. A gente coleta onde é fácil. Né? E aí a gente acha que a espécie só existe ali. E na verdade não é isso. Né? Então é importante que a gente tenha essa visão mais holística, essa visão mais abrangente. Né? A resposta final não é o que eu quero, que eu, pesquisador, quero. É o que a biologia está dizendo. A biologia valida tudo. Tá? Não só a estatística. Então, de novo, não confiem apenas nos números, não confiem cegamente nos números, porque vocês vão falar bobagem. Tá? Confiem em mim. Eu já vi muita gente fazer isso, de inclusive mentir dados para validar a hipótese. Isso aí, honestamente, não é uma situação legal de acontecer, tá? Porque a ciência não precisa disso. Tá? A ciência não precisa de mau caratismo. Tá bom? Então, gastem o tempo de vocês estudando. Estuda bem, estrutura bem a sua modelagem, estrutura bem a sua pesquisa, para depois você não ter surpresa. Tá certo? Bem, minhas referências, depois eu vou mandar para vocês a minha apresentação. Tá? Vocês podem ver algumas das referências aqui, são referências que eu recomendo vocês lerem. Vou mandar um conjunto de trabalhos para vocês por e-mail ainda hoje, que são referências assim, ó, que eu, Gustavo, gosto de ter na cabeceira. Sempre estou lendo, sempre estou revisando, porque são fundamentais para quem começa a trabalhar com modelagem. Certo? Vamos lá. E para fechar, ó, bastante referências aqui. Para a gente fechar, meu sincero obrigado a vocês. Né? Então, assim, embora essa apresentação tenha sido curta, dentro de 2 horas, né, quase 2 horas aí, a minha ideia foi trazer uma visão geral dos processos e teorias que vão constituir a base dos modelos de distribuição de espécie e modelos de nicho ecológico. Tá? Como a gente viu, tem bastante informação para ser digerida, é muita coisa, né? É espinhoso muitas vezes, causa aí um desconforto às vezes, tá? E principalmente para aplicar. Né? Uma vez que essa técnica não é um apertar de botões. Tá? Não é, gente. Eu não quero que vocês sejam pessoas que apenas vão apertar botões. Não quero isso. Quero que vocês entendam. Tá? Obrigado pela participação de vocês, né? Principalmente o pessoal aí que fez perguntas no chat, fez perguntas ao vivo aí com o microfone.
Tá aqui o meu contato para vocês, né, Gustavo Brito, e o meu e-mail, reis.brito@nesp.br. É só mandar um e-mail qualquer momento que vocês quiserem. Se vocês quiserem marcar uma reunião, Gustavo, estou fazendo modelagem, você pode dar uma olhada no meu trabalho? Você pode discutir comigo? Manda um e-mail lá, a gente marca uma reunião com calma, né? A gente senta, a gente discute para poder ajudar vocês. Eu estou sempre disponível aí para ser banca, para orientar, para trabalhar junto com vocês, né? Ser colaborador em artigos, publicações. Se vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. Tá certo? Bom, o pessoal está perguntando, né? O canal do YouTube, eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Eu mando junto com os trabalhos para vocês. Hoje eu mando meu canal do YouTube para vocês se inscreverem lá. Vocês vão encontrar a publicação do mini curso de 2021 de modelagem, tá? Vocês podem assistir se vocês quiserem. E depois, essa gravação, gente, da aula de hoje, da aula de amanhã, ela sai até no máximo, final da semana para vocês, tá certo? Então hoje vocês vão receber os arquivos que eu vou compartilhar com vocês, algumas publicações interessantes para vocês darem uma olhada, tá? E vocês vão receber também essa apresentação. Amanhã nós voltamos às 14 horas, tá? Para poder dar início à nossa prática. Não se preocupe para quem nunca programou em R, nunca programou em nenhuma linguagem de programação. Não se preocupe, eu vou explicar passo a passo, vou escrever o script com vocês ao vivo, tá certo? E aí, amanhã, nós vamos fazer a nossa modelagem, tá certo? Pode modelar sim, tá? Se vocês tiverem espécies aí que vocês quiserem fazer ao vivo, se quiserem modelar junto comigo, pode modelar com os dados que vocês têm, tá? É sempre interessante quando o pessoal modela com os dados que tem, os dados bióticos aí, tá bom? Amanhã eu vou trazer uma espécie aleatória para vocês, tá? E aí, de novo, né? Quem quiser modelar amanhã, instala o RStudio, beleza? E aí amanhã a gente volta para modelar, beleza? Pessoal, eu tenho aí ainda 6 minutinhos com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, quiserem discutir, eu estou à disposição, tá? Agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, se vocês quiserem terminar por aqui, a gente também pode terminar. Beleza? Então, de novo, obrigado pela participação de vocês. Sem vocês, esse curso não existiria. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bom, eu acho que a gente pode terminar, né? Acho que ninguém mais tem dúvida por enquanto. Mas é isso aí. Pessoal, obrigado. Tá? Até amanhã, 14 horas. Vou mandar o link para vocês de amanhã também. Tá certo? Grande abraço e até mais.